Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. E nós estamos fazendo uma série de estudos, e essa série tem por tema o que Jesus ensinou. E hoje nós vamos ver o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. É o nosso quarto assunto. E antes de nós entrarmos no tema, nós estamos fazendo um sorteio no nosso canal desse DVD de estudo, Ensinos de Jesus, e junto com o DVD vai essa Bíblia. A Bíblia é muito boa, a NVI, nova versão internacional. Como você vai fazer para participar do sorteio? No final desse estudo, nós temos um outro estudo, uma janelinha, e o tema do outro estudo que Jesus ensinou sobre as Escrituras. Então você vai entrar nesse estudo e você vai deixar o seu comentário, quero a minha Bíblia. E você vai deixar aí um gostei para nos ajudar. Então fica a dica. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos o estudo. Amado Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra que nós vamos ter agora. Abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, cuide dela de maneira toda especial. Te agradecemos por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então veja só, estou aqui com minha Bíblia na mão e convido você também a estar com a sua, para nós podermos verificar juntos as passagens que nós vamos estudar. Então, o tema de hoje nós iremos falar o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, é o nosso tema. E aqui diz assim, olha, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, está no livro de Mateus, capítulo 1, verso 18. Batizado com o Espírito Santo, está no livro de Marcos, capítulo 1, verso 9 e verso 10. Conduzido pelo Espírito, Lucas, capítulo 4, verso 1. E executou seus milagres por meio do Espírito, está em Mateus 12, verso 28. Depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo veio à terra para estar com os fiéis até que Jesus voltasse novamente. Nessa promessa está em João 14, do 1 ao 3 e o verso 16. Hoje nós aprenderemos mais um pouco sobre o Espírito Santo. Aqui diz assim, a Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou poder. Se nós formos no livro de Atos 15, 28, nós vamos ver isso. Possui os mesmos atributos da divindade, pois é Deus. O livro de Atos, capítulo 5, verso 3 e 4, vai nos dizer isso. No Antigo Testamento, ele é descrito participando na criação da terra. Gênesis, capítulo 1, verso 2. Agindo no coração humano, no livro de Gênesis 6, verso 3, nos diz isso. E habilitando certos indivíduos para tarefas especiais. Juízes 6, verso 34. Também foi prometido para os últimos dias, no livro de Joel 2, 28 e no livro de Atos 2, verso 15. Então, aqui, nós temos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas aqui, veja só, qual a promessa, que promessa Jesus fez aos discípulos? Eu convido você a irmos ao livro de João 14, capítulo 14. O verso é o verso 16 e o verso 17. João 14, 16 e 17. O texto nos diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, que promessa Jesus fez para os seus discípulos? Jesus estava aqui confortando os discípulos, Jesus estava perto de ser crucificado, morto, e Jesus é claro que iria ressuscitar, e Jesus iria ascender ao céu. Então Jesus faz uma promessa maravilhosa, e a promessa era que Jesus não ia deixar os seus discípulos órfãos, mas iria enviar uma outra pessoa, um outro consolador. Essa expressão outro
quer dizer alguém igual a Jesus ou alguém parecido com Jesus. Você compreende? Então, essa foi a promessa que Jesus fez aos discípulos. Os discípulos não ficariam sozinhos. O Pai enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. Mas aqui nos diz o seguinte, veja só. Aqui nos fala uma outra perguntinha para nós. Quando Jesus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo? Eu convido você a irmos ao livro de João 7, verso 39. Nós estamos no livro de João. E agora o capítulo 7, o verso é o verso 39, que nos diz assim, veja só. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então perceba aqui que o Espírito só ia ser dado, né, aos discípulos quando Jesus fosse glorificado, ou seja, quando Jesus ascendesse ao céu. Mas o que é interessante, que no mesmo livro de João 20, verso 22, também nós temos uma outra passagem. João 20, e o verso é o verso 22, que nos diz assim, capítulo 20, verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebeu o Espírito Santo. Aqui nós temos uma parte interessante, que Jesus, então, ele depois de ressuscitado, ele aparece aos discípulos, e aqui diz que ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Mas nós vamos ver aqui, realmente, quando se cumpriu a promessa de o Espírito Santo ser enviado sobre os discípulos. E essa passagem, nós achamos ela claramente. Aqui nós vemos que o Espírito Santo foi soprado sobre os discípulos, mas não na totalidade, né? Bora dizer assim, que eles deveriam receber. Mas no livro de Atos 2, verso 4, ele diz o seguinte, veja só. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então veja só, quando foi que aconteceu a promessa que Jesus tinha feito, né, da descida do Espírito Santo? Essa promessa aconteceu no Pentecostes. Você percebe aqui que todos eles, né, ao receber o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, né, em idiomas diferentes daquilo ali que estavam acostumados, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Então, esse momento acontece aonde? No Pentecostes. No Pentecostes. Qual seria a obra do Espírito? Qual seria a obra do Espírito? João 14, verso 26, nós temos um outro texto para nós lermos. Qual seria a obra do Espírito? João 14, 26. O texto nos diz o seguinte, veja só. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você percebe aqui que o Espírito Santo ele tem capacidade de ensinar, né? Como diz o texto aqui, ensinar todas as coisas. E que o Espírito Santo também tem capacidade de fazer lembrar todas as coisas. Aqui Jesus está dizendo que a partir do momento que Jesus partiria para o céu, esse Espírito Santo, iria ensinar para os discípulos todas as coisas. E iriam fazer também ele lembrarem todas as coisas. O que é interessante é que também nós temos uma outra passagem do que o Espírito Santo, né, ele pode realizar. Veja só, no mesmo capítulo aí no mesmo livro de João 16, verso 8, nos diz assim, 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele tem o poder de convencer o ser humano do pecado, convencer o ser humano que existirá um juízo. O verso 13 nos diz o seguinte, veja só, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você percebe aqui que o Espírito Santo também, a obra do Espírito Santo, é guiar a pessoa, toda pessoa, a toda a verdade. Você percebe? Então aqui o Espírito Santo ele pode nos ensinar, né, todas as coisas, não é isso? Ele pode nos lembrar todas as coisas e o Espírito Santo ele pode nos guiar em toda a verdade. Que Espírito maravilhoso, não é mesmo? E aqui diz o seguinte: qual é a disposição de Deus em dar-nos seu Espírito? Nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 11, e o verso 13, e nós vamos ver aqui qual a disposição de Deus ao nos dar o seu Espírito. Lucas 11, e o verso é o verso 13. O texto nos diz o seguinte, veja só, 11 e 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, né? Então você percebe aqui o seguinte, qual é a disposição de Deus em dar o seu Espírito para nós? Se nós pedirmos, se nós clamarmos a Deus, que Deus nos dê a porção dobrada do seu Santo Espírito, Deus nos concederá, quando nós vimos aqui no texto, né? Se nós pedirmos ao Senhor, Ele vai nos dar. Aqui diz assim, veja só, o Espírito Santo é a maior dádiva que o céu pode conceder aos seres humanos. Devemos orar com tanto fervor pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia do Pentecostes. E aqui diz assim, se eles necessitaram fazer isso naquele tempo, hoje necessitamos muito mais. O grande desejo do Senhor é nos dar o Espírito, pois é por meio do Espírito que Deus habita em nós. Então, o que nós devemos fazer para que Deus nos conceda o Espírito? Nós devemos orar, nós devemos pedir, nós devemos clamar. Então, Deus nos concederá o seu Santo Espírito. Aqui diz o seguinte, a quem Deus concede exclusivamente seu Espírito? Vamos ver a quem Deus concede exclusivamente o seu Espírito. Vamos ao livro de Atos, capítulo 5, e o verso é o verso 32. Atos 5, 32 nos diz o seguinte, 5, verso 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, a quem Deus concede o seu Espírito, né? O Espírito Santo, àqueles que lhe dão obediência, aqueles que são obedientes, você percebe? Então, toda pessoa que é obediente a Deus, Deus lhe concede o seu Espírito. Aqui nos diz o seguinte, veja só, o Espírito Santo é dado a todo seguidor de Cristo quando o coração é inteiramente entregue para a sua habitação. Paulo escreveu a ordem, enchei-vos do Espírito, está em Efésios 5,18. E essa ordem também é uma promessa de cumprimento, se buscarmos colocar nossa vida em harmonia com a vontade de Deus e nos humilharmos e confessarmos nossa dependência, o Espírito virá em resposta aos nossos corações. Interessante isso, né? Então, se nós nos colocarmos à disposição de Deus, procurar fazer a vontade de Deus, Deus nos concederá o seu Espírito. Mas aqui diz assim, segundo Jesus, para qual pecado não há perdão? Então existe um pecado que não há perdão, e nós vamos ver isso no livro de Mateus. Eu convido você aí ao livro de Mateus. Estou com minha Bíblia aqui na mão, folheando, e convido você também a fazer o mesmo. Mateus 12, o verso é o verso 31 e o verso 32, né? Qual pecado que não há
perdão. Mateus 12, o verso 31 e o 32, que nos diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então você percebe qual pecado que não existe perdão? O pecado contra o Espírito Santo. E o que é pecar contra o Espírito Santo? É rejeitar o Espírito Santo na sua vida, na minha e na sua vida. Quando nós rejeitamos a presença do Espírito Santo, né? Quando nós passamos a ser desobedientes a Deus, nós estamos rejeitando o Espírito Santo. E isso é pecar contra o Espírito Santo. Aqui diz assim, veja só o que diz. Logo, o pecado contra o Espírito Santo é a recusa persistente de atender a seus convites para o arrependimento. Deus sempre está disposto a aceitar o arrependimento, pois é rico em perdoar. Está em Isaías 55, verso 7. Mas o próprio ser humano, pela dureza do coração e apego ao pecado, se coloca fora do alcance e da graça de Deus. Então você percebe? Aqui o pecar contra o Espírito Santo é a recusa ao arrependimento. Mas veja só, aqui diz assim, após a ascensão de Cristo, os discípulos esperaram ansiosos pelo cumprimento de sua promessa de enviar o Espírito. Ao transpor as portas celestiais, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como prova da autoridade de Jesus como sacerdote e rei. E todo o poder do céu e na terra lhe foi dado. Jesus não fechou o reservatório do céu depois de derramar seu Espírito no Pentecostes. Temos hoje o privilégio de sermos batizados com o mesmo poder. O céu está repleto dos tesouros de sua graça, e os que vão a Deus com fé podem reivindicar tudo o que ele prometeu. Então você percebe aqui que o Espírito Santo é algo maravilhoso para mim e para a sua vida. E perceba que Deus, Deus sendo um Deus generoso, um Deus bondoso, o Senhor Deus tem nos concedido esse Espírito para que venhamos ser tocados por Ele, para que venhamos nos arrepender de nossos pecados. E através do Espírito termos um encontro com o Senhor Jesus. Aqui tem uma perguntinha, na verdade são 3 perguntas que eu gostaria de fazer para você. E nós estamos encerrando esse estudo com essas 3 perguntas. E a primeira é assim: você crê no Espírito Santo como o Consolador e que ele é seu amigo e pode lhe ajudar? Você crê? É um desejo seu abrir o seu coração à influência dele e ouvir seus amáveis conselhos e ensinos? Buscará receber seu batismo diário e ajudar outros a conhecer mais de Jesus? Que Deus possa abençoar você. Espero que esse pequeno estudo tenha lhe ajudado a compreender mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, assim como o Pai é uma pessoa, assim como o Filho também é uma pessoa. E o Espírito Santo hoje está agindo na vida dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus se arrependam dos seus pecados e entreguem sua vida ao Senhor Jesus. Se não fosse o Espírito Santo, nós estaríamos perdidos. E eu convido você nesse momento a fazermos uma oração. Amado Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse tema maravilhoso que o Senhor nos deu, falando do Teu Santo Espírito. E nós necessitamos, Senhor, desse Espírito a cada dia.
Esteja com essa pessoa que assistiu esse vídeo, abençoe essa pessoa de uma maneira toda especial, cuide dela. Te agradecemos por esse momento, no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.